proposta do ransomware é fazer o sequestro e se cobrar um valor para se liberar aquelas informações, né? Tem casos de empresas que não conseguem se recuperar, né, depois de um ataque. Por isso que ele se torna popular ou ele é popular porque ele é mais eficaz? Ele é popular porque ele tem uma eficácia muito grande. Um dos grandes vetores de ataque que a gente vê hoje é o próprio usuário interno, né? E o usuário, ele é o elo mais fraco aí da cadeia, né, de ataque. Será que é a volta do backup em fita? Em 89 você não tinha e-mail ainda, né? Existia lá um endereço onde você mandava uma carta para solicitar a chave pública. O cara te mandava via correio essa chave, né? Era uma coisa maluca. Todos os ransomwares conhecidos têm um grupo envolvido por trás, né? Por que é importante falar desses grupos? Porque um ataque de ransomware não começa da noite para o dia. Eles fazem um trabalho de meses ou até anos. Oi pessoal, bem-vindos! Esse é o Teltech Talks número 5 e nós hoje vamos falar de ransomware. Estou aqui com a presença de 3 grandes especialistas da Teltech. O Frederico, que é líder técnico de Cybersecurity. Estão também presentes aqui o Davi, que é da Teltech Fortaleza, que é especialista em segurança também. E o Reginaldo, da Teltech de São Paulo, que também é analista, só que com especialidade em SOC, né? Obrigado pela presença de todos, né? Estamos mais uma vez aqui espalhados, né? Ou seja, pelo Brasil, né? Temos o Fred, temos que tá aqui em Floripa, mas tem o sotaque carioca, é do Rio, ou Fred? Sim, Você é carioca. Carioca. Quantos anos você tá aqui? 5 anos. 5 anos? 5 anos. Na Teltech? A Teltech, 5 anos de A Teltech. Teltech te puxou. Teltech me trouxe para Florianópolis. Bacana. E o Davi? Tô aqui na praia, né? Tá só disfarçando aqui o fundo. Botou a tela branca aí, né? Tela branca. O Davi é de Fortaleza, filho da terra mesmo aí, né, Davi? Sou daqui, né? A gente apoia aí, como a gente fica distribuído aí geograficamente, né? Mas tô aqui em Fortaleza, mas a gente atua no Brasil todo aí. Onde tiver projeto de segurança, a gente tá junto aí. Há quanto tempo com a gente aí? Fazer 3 anos. Pô, bacana. Pô, faz tempo, hein, Davi? Eu achei que tinha menos. É. E o Reginaldo, acho que então é o mais novo aqui da turma aqui, de tempo de Teltech, né? Quanto tempo você tá aqui com a gente? Estou aqui desde outubro do ano passado. Estou aqui longe da praia, né? Ao contrário de vocês que estão bem próximos aí, né? Mas assim, vim para a Teltech em outubro, né? E esse projeto de SOC da Teltech, né? Essa iniciativa, e estamos aí caminhando bem, né? Prospectando os clientes, já estamos com alguns clientes e caminhando. Bacana, bem-vindo, né? E vocês bem-vindos, né, ao podcast, né? Que é uma ferramenta também para ajudar a gente a disseminar o conhecimento dessas pessoas aqui tão capacitadas e espalhadas pelo Brasil. O podcast é um canal para quem quer conhecer um pouco mais sobre tecnologia, ou seja, por curiosidade, ou seja, para ampliar o seu conhecimento técnico, seu horizonte técnico. É um canal. E através também do podcast, você pode acessar outros conteúdos que a Teltech tem. Lá no finalzinho da conversa, a gente coloca um link para você acessar a nossa página. Bom, pessoal, obrigado pela presença. Fred, o assunto é ransomware, né? E vamos começar do começo. O que é o ransomware? Bom, ransomware é um tipo de malware, né? Ele é utilizado especificamente para sequestrar dados, né? Dados e sistemas, né? Então, o foco dele é fazer o sequestro, né? Seja de informações, né? De arquivos em um computador ou até mesmo de um sistema, né? O sistema como um todo, bloquear um computador, né? Ou vários computadores, né? Num cenário de ataque. Numa rede, sim. Numa rede, sim.
O ransomware é um malware que sequestra e bloqueia dados e sistemas, né? Uhum. Ele é disseminado de várias formas, né? Uhum. E pode comprometer aí, seja arquivos ou sistemas, uma rede inteira, né? E é o mais popular dos ataques hoje, né? Hoje é um dos mais populares, né, que a gente tem hoje no cenário de segurança. Hoje é o mais popular pela sua criticidade, né? Uhum. Pelo seu tamanho de devastação dentro de um ambiente. Uhum. E ele é fácil de se usar também? Por isso que ele se torna popular ou ele é popular porque ele é mais eficaz? Ele é popular porque ele tem uma eficácia muito grande, né? Hoje, se ele ataca uma empresa, ele impacta a empresa como um todo. Ele consegue Uhum. parar, né, uma empresa e causar um prejuízo absurdo, né? Hoje, uma empresa de tecnologia, uma empresa que todas hoje em dia se fazem do uso da tecnologia, né? Um cenário aí de 1 dia, 2 dias, 3 dias parados, né? Uhum. Então, um valor astronômico muitas vezes, né? Eu li uma matéria que dizia que empresas nos Estados Unidos que foram atacadas o ano passado, principalmente pequenas e médias empresas, boa parte delas faliu porque não conseguiu se reerguer, né, depois de um ataque desse. Tem casos de empresas que não conseguem se recuperar, né, depois de um ataque. A proposta do ransomware é fazer o sequestro e se cobrar um valor para se liberar aquelas informações, né? A gente fala que isso é teoricamente, né? A gente fala teoricamente porque já teve casos de empresas, inclusive de empresas pequenas, que pagaram um valor exigido, né? Mas não receberam a chave para liberar os seus dados novamente, né? E aí, junto do ransomware, vem outras técnicas, vem exfiltração de dados, né? A intenção sempre é chantagear, né, quem é a vítima, né? Então, seja pelo sequestro dos dados, seja pelo roubo das informações, né? E Davi diretamente de Fortaleza, né? E aí, como é que tá o cenário aí no Nordeste? Como é que tá o pessoal aí tá se comportando em relação aos ataques? Como é que você tá vendo isso aí na tua região? Né, como o Fred falou aí, a gente tem visto, né, desde que o Hansper iniciou no mercado aí, né, como em meados de 2017, né, de lá para cá, a gente sempre encontra alguma conversa com o cliente, né, com alguma empresa, a gente sempre escuta histórias de que, né, até hoje, né, isso ele ainda está presente, né, porque isso aconteceu há vários anos atrás que ele foi mitigado, né? E aí, dependendo vamos até dizer assim, do grau, do tipo de ransomware que a sua empresa pode ser vítima ali, né? Alguém clicou algum link, a gente pode falar mais à frente como tomar medidas, né, para poder mitigar esses riscos, né? Mas dependendo do tipo de ransomware, né, você pode ter aí um mais conhecido, que realmente é a parte aí, o ransomware que criptografa os dados, né? Tem outras variações também, tem ransomwares que bloqueiam o computador, né, e não deixa você fazer nada até que você faça ali um pagamento, né, faça ali um pagamento de resgate. E também já ouvi falar também de alguns tipos de ransomware que ele faz a exfiltração de dados primeiro, né? Então ele se instala na máquina, no ambiente da empresa, faz uma exfiltração de dados sensíveis, e também ele já tem feito ali uma pesquisa prévia, né, de quem é o CIO, de quem é o dono daquela empresa, para fazer um trabalho mais direcionado de chantagem mesmo, solicitando o resgate desses dados, supostamente para que ele pague um valor para que esses dados não sejam vazados na internet, né? A gente sempre vai falar supostamente porque não existe garantia nenhuma de que você fazendo o pagamento ali da quantia que você vai ter seu sistema restaurado, né? Então, assim, infelizmente o malware vai evoluindo também com as novas gerações de tecnologias, né?
e a gente está sempre também, né, atrás de fazer novos investimentos, né, as empresas como todos, os fabricantes de segurança, também evoluíram nesse sentido as suas ferramentas para que possam combater, né, as variações mais avançadas que a gente vê hoje. Bacana. E pegando agora o voo Fortaleza-São Paulo, aterrissando ali em Congonhas, para falar com o Regis. E aí, Regis, e a tua experiência aí? Como é que tá sendo aí? Eu sei que você tá até terminando uma especialização, né, aí sobre especificamente de ransomware, né, ou de ataque cibernético. Primeiramente, boa tarde, né? É um prazer estar participando aqui desse podcast, né? Com duas feras aí, o Fred e o Davi, né? É um grande prazer. E é isso, né? O ransomware hoje eu diria que ele é um dos protagonistas, né? Desse tipo de mal. Assim, eu como analista de SOC, nós como SOC, a gente procura sempre buscar os comportamentos, né? Os comportamentos maliciosos. Então hoje, por exemplo, a grande disseminação de ransomware, ela vem às vezes de dentro para fora, né? Muito se falou aí, o Davi comentou um pouco dos grupos de ransomware, né? Aqueles que são os que criptografam, aqueles que só bloqueiam as telas, ou os que fazem exfiltração de dados. Mas assim, um dos grandes vetores de ataque que a gente vê hoje é o próprio usuário interno, né? O que está disseminando muito a parte de ransom as a service, né? Onde a pessoa não precisa ser um especialista, ela não precisa ser um hacker para poder disseminar um ransom. Então isso é uma grande preocupação, né? Por isso que a gente preza muito pela gestão de identidades, né? E como fato histórico, né, o ransomware, ele surgiu lá no final dos anos 80, 89, né? Quando teve uma conferência da OMS, um biólogo chamado Joseph Popps, ele distribuiu 20 mil disquetes para o pessoal que estava ali na conferência. E esses disquetes, assim, a cada vez que eles inicializavam esse disquete, ele ia criptografando os arquivos da máquina, né? É um negócio curioso. E quando criptografava os dados, né, alguns dados assim bem rudimentares, né, arquivos de texto, enfim, coisas bem assim bobas, né? E aparecia uma mensagem com um aviso para fazer uma doação de $189 numa caixa postal do Panamá. E o que é engraçado, né, que no final dos anos 80, né, em 89, você não tinha e-mail ainda, né? Então lá você tinha que fazer existia lá um endereço onde você mandava uma carta, né? Com o seu código postal para solicitar a chave pública, né? Porque era uma criptografia simétrica, então o cara te mandava via correio essa chave, né? Era uma coisa maluca assim, né? E de lá para cá ele só foi evoluindo essa parte técnica, a parte de disseminação, até até os dias de hoje, como a gente conhece aí o Lockbit, né? As grandes famílias de ransomware, né? Esse caso aí que ele tá falando é o do PC Cyborg. Mas esse caso que ele tá falando é o do PC Cyborg, né? Que esse cara que distribuiu os disquetes, depois as pessoas utilizaram para fazer um ransomware específico, né? Que foi o primeiro da história, né? 1989 que ele tá comentando. 89, que eu fiz da minha listinha aqui, né? Porra, legal. Então o ransomware é bem antigo, né? É um tema atual, mas já... Quer dizer... Só variou a modalidade do crime, né? O crime que acontecia com as pessoas começou as pessoas virtuais, né? Ou seja, né? A persona virtual do indivíduo começou a ser... Agora é mais viável sequestrar ela, né? O sequestro de dados ele já acontece há bastante tempo, não é coisa nova, né? Quem trabalha na área de segurança aí há bastante tempo já sabe disso. Né? Por exemplo, eu vi um caso desse, não de criptografia, né? Mas, por exemplo, em 2007, né? Numa empresa no Rio de Janeiro, teve um caso de um atacante que ele acessou a empresa, né? De forma não autorizada, conseguiu chegar até o servidor de banco de dados, que era o coração do sistema da empresa, do ERP da empresa, né? Era o banco de dados. Ele fez um dump da base, ou seja, ele fez uma cópia, né? Um backup da base de dados, e foi lá e apagou toda a base de dados e mandou um e-mail para a diretoria falando, olha, se quiserem a base de dados de volta, né, me pague X. Então, assim, já era um caso, né, já era um primeiro caso de sequestro.
Só que nesse caso, na época, existia, né, as fitas de backup, né? Então a empresa foi lá e restaurou um backup, né, mais recente e recuperou a base. Teve ali o seu gap de prejuízo, mas, né, já era um ataque de sequestro, né? Já era um ransomware isso. Só não se usou até a técnica de criptografar, né? Entendi. Davi, eu já ouvi falar de alguns clientes até, será que é a volta do backup em fita? Será que o pessoal vai querer voltar com o backup em fita, É bem engraçado também essa questão, porque eu já ouvi de cliente, né, de falar assim, não, mas assim, tem o ransomware, mas eu faço meu backup é todo offline. E aí eu perguntei, como é que você faz, como é esse backup offline? Aí o cara foi lá na sala, tinha um cofre, abriu, tinha um HD externo, aí falou, ó, quando todo mundo sai aqui da empresa, eu vou lá no servidor, plugo o HD e faço a cópia. Eu falei, então, irmão, aí já era, né? Na hora que você plugou o USB ali na máquina, se ela estiver infectada, o teu backup que está aí no teu HD vai junto. Mas hoje em dia a gente tem mais soluções mais, vamos dizer assim, elegantes, né? Para se proteger contra esse tipo de ameaça, né? A própria inteligência artificial aí que tá surfando uma onda muito grande aí sendo disseminados para usuários comuns, né? Há alguns anos de atrás a gente já tinha solução de proteção mesmo de endpoint que utiliza inteligência artificial, que já ali nos primeiros estágios de um comportamento ali de um executável, né? De uma característica de um executável, ele já consegue identificar se aquele artefato ele tem intenção maliciosa ou não, né? Então, assim, como eu falei, o tempo ele vai passando, as ameaças evoluem e a tecnologia de proteger também acaba evoluindo. E assim, hoje em dia, assim, a gente tem uma mitigação muito grande desse tipo de ataque. As empresas são os alvos mais visados, é onde, como foi falado aí, é onde tem o maior poder aí vamos dizer assim, de financeiro, né? Então, assim, é raro a gente ouvir falar de pessoas comuns sendo alvos de ransomware, né? Até porque o máximo que iria acontecer seria ali um contratempo de possível algumas perdas de dados, mas a pessoa formata a máquina e segue a vida. Mas uma empresa, isso aí, existem consequências que até são imensuráveis da gente se falar. Muitas vezes, quando torna isso público, né? Então, às vezes tem dano à imagem que você não consegue mensurar o impacto financeiro em cima disso, né? Mas, assim, a boa notícia, assim, não precisa voltar para a fita backup, né? Lógico que é sempre bom você ter diferentes fontes aí de backup, né? Não ter tudo guardado dentro de um único local. E aí você consegue ter camadas de seguranças adicionais, né? A forma que a gente trabalha são as melhores práticas de mercado, é o que todo mundo segue fazendo, né? Você vai colocando camadas de segurança, porque se uma falhar, você tem outras saídas, né? E até porque tem alguns tipos de ransomware que, quando ali começa, nas fases iniciais já do ataque, ele identifica ali os backups que você fez no teu ambiente, ele começa a apagar logo os teus backups. Então você pensa que, poxa, não, mas eu tenho um backup, fui infectado aqui, mas eu já tenho um backup ali, já vou começar a voltar. Quando você vai olhar, não tem mais nada, né? Então tem uns que criptografam tudo, até mesmo os arquivos de backup, tem outros que apagam, né? Então assim, hoje você tem formas de ter, né, soluções alternativas de backup em nuvem, backup offline, backup frio, né? Enfim, tem várias alternativas que você consegue ter planos A, B e C caso o pior ocorra, né? E existe algum um tipo de recomendação, né, Davi? Quando vocês que são da área trabalham ali, existe um prontuário, uma receita de bolo a seguir, assim, para você fazer essas etapas de proteção, proteger o que com o que nem eu gosto de usar o exemplo da casa, né? O ladrão vai escolher a casa que é mais fácil de ele invadir, né? Então, se tem a tua casa do lado, tem grade e a do vizinho não tem, ele vai escolher aquela, né? Depois que ele foi assaltado, ele bota a grade. Aí, para você subir o teu nível, você tem que botar um cachorro, né? Então, assim, isso é uma evolução que tende ao infinito, né? Ou seja, né, enquanto
você se protege, existe uma outra camada, existe um outro perfil de ataque, os atacantes vão evoluindo e você vai ter que sempre se atualizar, né? Você tem que sempre estar pensando nisso, né? Não é uma coisa, botou a tranca e pronto, acabou. Nunca mais eu vou ter problemas com a minha segurança. É isso? Exatamente. Assim, não existe uma bala de prata para uma solução definitiva contra o ransomware, né? Por isso que eu falei ali das camadas de segurança. Por que que você tem que ter um endpoint? Alguns clientes falam assim, mas eu já tenho um firewall de próxima geração aqui, uma marca muito conhecida, uma das melhores de mercado. Por que que eu tenho que investir mais em uma solução de proteção de endpoint? Poxa, hoje a gente vê que mais do que nunca, aí no período pós-pandemia, a gente vê várias empresas foram para o remoto e nem todas elas voltaram ali para a atividade física, ficaram ou no 100% remoto ou ficaram no trabalho híbrido. Então, quando o usuário tiver com o dispositivo da empresa dentro de casa, né, ele não vai ter um firewall para proteger ele, né? E o usuário, ele realmente ele é o elo mais fraco aí da cadeia, né, de ataque, porque os ataques eles vão ficando mais sofisticados, né? Os hackers, eles estudam o perfil das pessoas, mandam um e-mail com um link de phishing, se passando por instituições financeiras, para fazer com que as pessoas realmente cliquem naquilo ali. A pessoa, ali no dia a dia, tá trabalhando, às vezes não lê com cuidado ali o e-mail, né? E às vezes, muitas vezes não é nem culpa do usuário. Às vezes você tem uma cópia idêntica do e-mail de uma instituição, de um banco que o usuário tem relacionamento, ele acaba clicando ali, né? E aí muitas vezes ele é uma porta de entrada para que seja baixado algum tipo de malware naquela máquina, se você não tiver uma solução de endpoint ou se tiver tá desatualizada, enfim, pode ser que aquela máquina seja, quando ela entrar no ambiente corporativo, ela vai propagar esse malware para outros ambientes, para outras máquinas, para outros servidores, vai fazer ali o que o ransomware faz, né? Ele tem uma capacidade de proliferação para outras máquinas muito alta, né? Muito elevada. Então, você ter a construção, né, de barreiras de segurança, investindo no firewall, investindo em soluções de endpoint também de próxima geração, com inteligência artificial, etc., né? Proteção de e-mail, né? Então, assim, você vai mitigando riscos, né? E vai acompanhando a tecnologia que está sempre em constante evolução, né? Então, assim, a boa prática não tem bala de prata, mas o que você pode fazer é estar sempre vendo para onde é que o mercado ele dá sinais, né? Ele mostra o caminho que ele vai seguir e aí você normalmente se programa para que faça ali as adequações em relação à segurança, né, para que você tenha, né, as ferramentas necessárias para mitigar esses riscos, né? Então, assim, boa parte dos clientes vão começar a fazer ações corretivas depois que aconteceu o ataque, né? Ou que aconteceu um dano, né? Mas assim como o Davi falou, tem o phishing, tem o ransomware, tem o Vichy, eu tava lendo, tem um monte de nomezinho, né? Essa sopinha de letrinha aí, Fred. Quais são os tipos de ataque mais famosos, assim? Para disseminação de ransomware, geralmente é através de phishing, né? É um caso famoso que a gente tem no Brasil, né? Um dos mais notórios que tiveram há 1 ano, 2 anos atrás. Tendo acesso às informações, não como um todo, mas do pessoal que participou e fez a análise inicial ali, né? A princípio a entrega se deu, a princípio pensou que tinha sido um acesso através de VPN. Eles fizeram uma investigação e sim, todos os casos de ransomware, né? Ou qualquer tipo de ataque, a gente tem que fazer uma análise, né? Existe as áreas que tem que fazer uma investigação até que se prove se aquilo realmente é um ataque ou não, né? Ou é só um falso positivo. Num ataque de ransomware ou de um malware do tipo ransomware, o mais importante é identificar a fonte zero, né? Então, porque você de repente você vai limpar o seu parque, né? Vai achar que aquele problema foi resolvido, mas a sua fonte de infecção ainda está ali dentro, quietinha, né? Então ela pode voltar justamente nesse momento. Então isso é muito importante você identificar aonde isso começou, né? Então
todo o trabalho de investigação, de forense, é feito em cima disso, da onde partiu, né? E, como eu estava falando, um dos casos mais famosos que teve no Brasil se começou através de um phishing, né, para uma atualização do Notepad++, né? Notepad++ é um aplicativozinho gratuito que a gente tem na internet, baixa, muita gente utiliza, né, substitui o Notepad por essa solução, porque ele tem N recursos para quem trabalha com texto, principalmente o pessoal que trabalha com desenvolvimento, né? Fizeram uma análise em cima do arquivo que foi a fonte de infecção dentro desse cenário e descobriram, isso tá público, quem fez a análise foi um especialista brasileiro conhecido, ele tem um canal no YouTube onde ele conta toda a trajetória da análise que foi feita, né? Inclusive ele pega um sample desse cenário e mostra toda a análise. Então, depois do phishing, como que eles fizeram para ficar dentro do ambiente, né? Uhum. Pegaram um executável do programa e inseriram um código malicioso dentro desse executável. Então, era o programa original, né? O Notepad++ original, só que com um código malicioso dentro. Então, a pessoa foi lá, recebeu um e-mail para atualizar, né? O Notepad++, clicou, isso, né? Numa empresa que tem 10 mil funcionários, você manda para os 10 mil, alguém vai clicar. Alguém vai clicar, né? Então, o cara clicando ali, ele baixou o executável, o executor rodou na máquina, né? E dali começou toda a infecção. Vale lembrar que ransomware, todos os ransomwares conhecidos, têm um grupo envolvido por trás, né? Perfeito. Então, a gente tem, por exemplo, um atual agora, né? Que é o Alpha 5 ou Alpha V, né? Que é de um grupo chamado Black Cat. A gente tem grupo Dharma, a gente tem o Kilt, né? Kilt, né? Tem vários grupos que, né, eles trabalham fazendo toda essa análise, né? Estudando os clientes, né? São times que trabalham juntos, estão espalhados ao redor do mundo e se juntam para fazer tipo uma análise forense, assim? Não, falando especificamente dos caras que fabricam o ransomware. Entendi. São os cybercriminosos nesse caso, né? Então são grupos específicos que se unem para desenvolver e aí cada um faz uma parte. Tem toda uma estrutura montada, né? Não são recursos simples. Geralmente os ataques de ransomware não começa só ali, eu mandei o phishing e eu já infectei a empresa, né? Conforme o Reginaldo comentou ali, existe, por exemplo, casos de exfiltração de dados, né? Então, primeiro o atacante faz o acesso ao ambiente, né? Por exemplo, desse executável, né, que eu comentei, ele não necessariamente, desse caso que teve aqui no Brasil, ele não necessariamente era o ransomware, né? Aquilo ali era o mecanismo para o cara ter acesso ao ambiente. Hoje o atacante não faz mais, ele não vai até o site da empresa e fica tentando invadir o site da empresa. Ele faz com que você vá até ele, né? Então ele faz com que o seu computador se conecte no computador dele. E assim ele consegue, através dessa conexão, ter acesso a todo o ambiente. Por exemplo, o Dantas aqui com o notebook da Teltec, né? Eu vou lá e te entrego um phishing, né? Você vai clicar e quando você executar esse programinha, ele vai fazer com que o seu computador se conecte ao meu servidor. E através dessa conexão, sem você saber, eu vou estar conectado dentro do teu computador e acessando toda a rede da Teltec, escaneando, né? Então, por que é importante falar desses grupos? Porque um ataque de ransomware, ele não começa da noite para o dia, tá? Existe um trabalho em cima, né? Geralmente os cybercriminosos ali, eles fazem um trabalho de meses ou até anos, tá? Eles vão lá, entram na rede, faz todo o levantamento, identifica as pessoas, identifica as vulnerabilidades, né? Quando a gente fala de segurança, a gente tem como se fosse um esquema de ataque, né? A gente tem toda a superfície de ataque. A gente chama de ciclo de vida do ataque, né? Então, primeiro a gente faz o reconhecimento, né?
depois ele vai lá, ele fez o reconhecimento. O reconhecimento é escanear o site, né? Ver se tem alguma porta aberta, se tem algum acesso de servidor externo. Eu vi que não tem nada aberto, eu parto para uma fase 2 do reconhecimento, que é identificar quem são as pessoas que trabalham nessa empresa e quem possivelmente pode ter um acesso privilegiado e que pode me dar um acesso. A gente teve um caso de um cliente da Teutec, que um estagiário foi identificado através do LinkedIn e se preparou ali um ataque utilizando aquele recurso, né? Com foco aquele estagiário. É um estagiário da área de TI, a gente sabe que profissionais da área de TI têm um nível de privilégio mais alto do que um usuário comum, né? E o estagiário, ele jogava. Então, fizeram uma entrega de um phishing para ele, né? Para uma atualização de um jogo e que dava alguma vantagem para ele no jogo. Ele não pensou 2 vezes, clicou lá e baixou, né? E dali ele começou a notar que o computador dele ficou com um comportamento estranho. E ele foi lá e formatou a máquina dele e tal. Mas já era. Mas já tinham roubado todos os dados. Um dos dados foi as informações de acesso de VPN daquela empresa, o usuário e a senha dele. E com isso, o atacante conseguiu ir lá, conectar na VPN da empresa, né? E começar a escanear e tal. Então, assim, tem todo um trabalho, tem todo um grupo atrás, né? O ataque não acontece da noite para o dia. Se a sua empresa foi vítima de ransomware, com certeza o atacante já entrou na sua rede há bastante tempo. Existem dois mitos aí, né? Eu acho que o primeiro é que as pessoas acham que a hora que o computador parou de funcionar é que ele foi imediatamente atacado e de forma aleatória, né? A gente acha que é que nem um assalto na rua. Um trombadinha vem, vê você a oportunidade e leva o teu celular. E na verdade não é, né? Isso é um mito, né? Cai por terra aí com a tua descrição, porque o atacante ele pode ficar meses ou até anos lá dentro da tua empresa investigando, procurando, analisando comportamentos, né? Sim. Fazendo o que ele quer, às vezes não é um hacker, às vezes é até a pessoa só quer entrar ali para testar suas habilidades técnicas, né? Mas então, esse é o primeiro, e aí o segundo é, eu cliquei, mas logo formatei, né? Não é que nem um assalto real, assim, né? Da pessoa invade a casa, dispara o alarme, você ainda dá tempo de correr para ele não chegar no cofre, né? Na hora que você clicou, é automático. É assim, é questões de, acho que milésimos de segundo, né, Fred? Que ele consegue puxar todas as informações que ele precisa e acabou. Então, assim, a hora que o cara se ligou que fez besteira, a vaca já foi pro brejo, né? Muitas das vezes ele clica e não vê nenhum comportamento, né? Então ele acha que não aconteceu nada, né? É um caso famoso. Mas aí ele já dançou também. Se ele Sim. Assim, eu cliquei. Ai, meu Deus, cliquei e não me lembro. Né? No comportamento da máquina não afetou, mas ele vai tentar mitigar isso aí de alguma forma. Sim. Já era, né? Já era. Sim. Eu vou contar um exemplo, né? Isso foi um exemplo de utilização de engenharia social, né? Em cima de e-mail, de phishing. Um exemplo famosíssimo. Quem nunca recebeu um e-mail de multa do Detran, né? Perfeito. Um e-mail de multa do Detran dizendo, olha, clique aqui para você ver sua multa, né? E aí você vai ver, muitas das vezes, ou é um link, ou às vezes até mesmo é um arquivo .exe, né? Um executável para você abrir e ver, né? O que houve, né, na sua multa. E é engraçado que, assim, eu já peguei um caso, né, de uma empresa que eu trabalhei, de uma funcionária que ela, para chegar na empresa todos os dias, ela pegava um trânsito absurdo. E um dia ela precisava chegar numa reunião, né? Ela já estava atrasada e ela cortou pelo acostamento. 2 dias, 3 dias depois, ela recebe um e-mail desse de phishing do Detran dizendo que ela foi multada. Então, assim, já pegou no subconsciente da pessoa. Poxa, na hora, foi, né? Aquele dia que eu
andei pelo acostamento, Vamos ver eu qual que é o recebi valor uma da multa. E ela foi lá e clicou. Uhum. E aí ela entrou em contato com a área de TI falando, olha, eu recebi um e-mail do Detran, né? E com uma multa, eu cliquei, mas não aconteceu nada, né? E assim, na hora ali Acabou. já foi verificado, né, que a máquina dela abriu uma conexão para a internet, uma conexão com um servidor direto, conectou num servidor direto na internet, sem ser um acesso dela real, né, ou de qualquer outro recurso. Uhum. Então, ou seja, para ela clicou naquele executável, não aconteceu nada. Às vezes pode ser um executável como um link também, né? Às vezes você clica e não, mas não aconteceu nada, beleza, vou deixar de lado, né? Mas por trás realmente aconteceu alguma coisa, tá? Uhum. Muitas das vezes no servidor do atacante, que a gente chama de C2 ou Command and Control, né? Uhum. Que é o servidor do atacante na internet, vai aparecer a conexão dessa máquina lá para ele. E aí, né, estabeleceu ali a conexão. Então, assim, como eu estava falando, né, existem os grupos que desenvolvem isso e procuram ir direto no que importa para a pessoa. Ali se utiliza duas técnicas: Uhum. o phishing, né, e a engenharia social, né? Uhum. Porque aí acaba, como a gente falou, né? Numa empresa com 10 mil pessoas, né? Você manda e-mail para as 10 mil, pelo menos umas 3, 4 pessoas vão clicar naquele e-mail, naquele link, né? Uhum. E é aquela história, você pode ter caído, mas o hacker não prestou atenção em você, né? Em alguém ele vai pegar, né? Sim, Alguém ele vai usar. sim. Às vezes você dá a sorte de fazer uma mitigação naquela hora ali, fechar a porta, achar o incidente e você se proteger, mas alguém vai se lascar lá, né? Se você teve um caso desse no teu ambiente, você Todo precisa mundo se investigar. Você precisa investigar, né? Porque assim, não é, eu tratei ali aquele primeiro caso, né? Uhum. Você precisa investigar porque a gente tem uma coisa que acontece que é a movimentação lateral, né? Todo mundo Uhum. que trabalha com segurança conhece esse termo, né? Então, movimentação lateral é o quê? Eu cheguei até a máquina do Dantas, né? Agora eu Certo. vou chegar às outras máquinas que eu alcance da máquina do Dantas dentro da rede que ele está. Então, ou Entendi. seja, movimentação lateral é isso. Da máquina do Dantas, eu vou pular para a máquina do Fred, para a máquina do Davi. E né? esperar um momento para pular e subir um nível, talvez Aí escalando nesse aí cenário eu vou credencial. procurar uma máquina que tenha uma vulnerabilidade que eu consiga explorar, né? Que eu consiga. O que é a vulnerabilidade nesse caso? Né? Eu escalar um privilégio, né, de administrador. Geralmente, o que eu alcanço, de repente, é um usuário que não tem um privilégio na rede, né? É um usuário comum. Então, eu vou procurar uma máquina onde eu consiga rodar algum recurso, né, meu, no caso. Pegando aqui outro exemplo de que eu já vi de cenários, né, de ataque, onde o atacante chegou numa máquina dentro da rede, ele explorou o ambiente todo do cliente, escaneou todo o ambiente do cliente, a gente conseguiu pegar essas informações, por exemplo, no Firewall, né, nos logs de Firewall, que uma máquina, né, fez scan dentro da rede interna, né, ele encontrou um servidor Windows com desatualizado, né, e identificou ali uma vulnerabilidade específica, e dessa máquina que ele estava na rede, ele acessou um site específico dele para baixar os recursos que ele precisava, as ferramentas, né? Baixou essas ferramentas, por exemplo, um rootkit, que é um recurso para fazer escalação de privilégio, por exemplo, em servidor Linux. Então ele baixou ali um rootkit, rodou esse programinha como um usuário comum e conseguiu escalar e virar o root do servidor, por exemplo, tá? E aí dali ele consegue, né, fazer o que ele quiser, né? Ele já está como administrador, ele consegue fazer o que ele quiser. Perfeito. E por falar em perda financeira, né? Eu li também que já existe algoritmo que antes do atacante escolher a sua vítima, ele faz uma análise financeira, né? Da empresa para ver até o tamanho do resgate que ele vai querer pedir, né? E Davi, qual que são as dicas de ouro? Os CISOs, né? Que são
tipo o CIO, né, Fred? Como é que é? O CISO é o quê? Quem que é o CISO? O CISO é o Security Officer, né? Seria o head da área de segurança, né? O responsável pela área de segurança, quem faz toda a parte ali de controle, de gerência, né? Hum. Atua no trabalho aí da prevenção, né? E das políticas e faz todo o gerenciamento dentro das empresas. Bacana, e assim, eu estava vendo também numa pesquisa que o 82% dos CISOs entendem que, primeiro que o elo vulnerável é ainda o usuário, né? É por meio do usuário que a gente sofre os ataques. E eles disseram que assim, e dentro do elo mais fraco, os demissionários são as pessoas que mais oferecem risco para a empresa, né? Aquelas pessoas que vão sair da empresa, que estão saindo, cumprindo aviso prévio. Essa turma aí é que é a mais visada ali de cometer um erro, clicar num link, vazar dados, enfim, né? Saiu uma pesquisa recentemente de que, falando que os grupos de criminosos, né, têm aliciado profissionais de dentro da empresa, né? Então oferecem um valor significante, às vezes o salário de um ano da pessoa, né? Uhum. Para que ela, olha, eu só quero que você pegue esse USB, esse pendrive aqui e espete ele no USB do seu computador. Só preciso disso, né? E aí visam esses profissionais, né? Profissional que já foi demitido, está cumprindo aviso prévio, né? Ou muitas das vezes tem muitas empresas, principalmente empresas grandes, né? Isso é interessante, pegando o gancho ali do que o Reginaldo falou, né? É importante você ter uns sistemas de segurança para você monitorar o seu ambiente e ter um acompanhamento. Empresas muito grandes, o controle de quem está entrando e saindo da empresa às vezes é um pouco complicado. Você tem uma empresa com 14 mil funcionários, né? Um funcionário foi demitido até chegar na área de TI, né? Que a conta dele precisa ser bloqueada, excluída, né? Isso demora um pouco, então, até pelos processos internos da empresa, né? E isso pode contribuir também, né? Uma conta de um usuário que já foi demitido, que não deveria estar ativa, né? E a conta está lá ativa. Então, você com um sistema bem montado, uma equipe legal, né? Você consegue ter essa visibilidade de que, olha, poxa, mas esse funcionário aqui está conectado na VPN. Pô, mas esse cara já foi demitido já tem 6 meses. Por que ele está conectado na VPN, né? E muitas das vezes você vai ver e não é o cara, né? Porque hoje nos sistemas você consegue ver, pegando aqui o exemplo da VPN, o VPN para cliente, né? VPN client, você consegue ver de onde que o cara está, através de geolocalização, né? De onde que aquele IP está partindo, né? Então você vai ver que, poxa, um usuário, né? O usuário Fred foi demitido e está conectado dos Estados Unidos aqui na empresa, né? Provavelmente não é ele, né? Já foi demitido, ele não vai mais continuar acessando a empresa, né? E alguém foi lá e roubou aquela conta, né? Então você tem esse fator, né, no seu cenário ali para contribuir, né? Perfeito. E Davi, quais são as dicas de ouro, né, que você pode dar para o usuário se proteger? Não clique em nada, não espeta em nada, como é que é? Não é bem por aí, né? Mas assim, como foi falado, né, a parte aí a parte mais visada em uma instituição é o usuário final. E aí, normalmente, eles vão utilizar das duas principais técnicas, né, que é o phishing e engenharia social. Em relação ao phishing, que são aquelas dicas que todo mundo fala. Verifica ali o e-mail, verifica o link que está clicando, na hora que você põe ali o mouse em cima do link, se você, por exemplo, tá acessando um site de uma instituição financeira, antes de clicar, na hora que você põe o mouse em cima do link, ele aparece ali o endereço. Então, se tiver estranho ali, prefira não clicar, né? Principalmente se estiver utilizando um dispositivo corporativo, né? Porque o maior volume está em relação a mensagens falsas, não só por e-mail, mas a SMS também.
tá? Então, assim, muito cuidado, coisa que, na dúvida, prefira não clicar, valide primeiro, para que, como foi dito, né, a sua máquina, o seu dispositivo, ele não seja o ponto de entrada no ambiente, né? E assim, a gente tem duas formas, a gente vê duas formas de trabalhar, assim, que é o que a gente conversa muito com os clientes. Tem a prevenção, que é esse tipo de coisa, né, onde a gente foca a maior parte dos esforços, porque é o que, onde a gente consegue ter um resultado mais eficiente, né? Mas também, como o Reginaldo falou, na parte ali de Threat Intelligence, né, que é a parte que não é, né, não necessariamente porque foi infectado que você não tem alternativa, né? Então, assim, uma vez que você foi infectado, o tempo tá contra você, né? Então, assim, quanto mais rápida a resposta ao incidente, a detecção e as respostas de incidente é, forem, forem tomadas, né, ali num ambiente menor o risco, né, menor o impacto no ambiente da empresa, né? Mas assim, é como eu falei, não existe bala de prata. Então, assim, a atenção redobrada, coisas que forem duvidosas, né, que estiverem mandando por SMS principalmente, algumas atitudes também, por exemplo, evitar. Então, assim, hoje, assim, pouco, não é tão difundido, né, mas a gente ainda vê, por exemplo, às vezes alguns colaboradores carregam o celular no próprio USB do computador, que às vezes ele facilita na hora que o carregador não está na mão, mas esquece que o celular pode ser um vetor de ataque, sim. Você tem ali vários grupos de WhatsApp, várias imagens, vídeos no celular que provavelmente ele não vai afetar nada do teu celular. Ele pode ser um malware adormecido ali, mas na hora que você conecta o celular no computador, que aquele artefato ele identifica que está no sistema operacional Windows ou Linux, enfim, né, no alvo que ele precisaria estar, ele se revela como malware, né? Então, assim, a gente já teve casos, não no mundo mundo de TI corporativo, mas no mundo de automação, a gente já participou de casos que, por exemplo, um operador de máquina, né, estava ali e conectou o celular e acabou infectando e impactando uma operação de uma grande indústria, né? Pode parar o parque fabril de uma indústria inteirinha. Né? As máquinas que são computadorizadas param e já era também. Pode, exatamente. Principalmente porque ali aquelas máquinas, elas não rodam um sistema operacional que a gente está acostumado, né? Então, normalmente é algo produzido para um fim específico, então a pessoa leva a crer que para aquela pessoa que não faz mal algum ele conectar um dispositivo ali que não vai fazer mal algum para aquela máquina, né? Mas isso pode ser um vetor de ataque. Fala assim, não tá ligado na internet, né? Não tá ligado na internet, então tá seguro. Ou seja, a gente tem que também focar no usuário, sempre lembrar, sempre treinar, sempre reciclar, né, o pessoal, porque a coisa evolui e a gente também tem que estar sempre acompanhando. Fred, a gente está caminhando para o final da conversa, né? Então, vou deixar aí a palavra contigo aí para fazer o arremate final, depois passar para o Davi, para o Regis. Maravilha. Mas fala aí, Fred, o que é? A gente, como o Davi comentou, não existe bala de prata, né? Mas a prevenção, né, é o melhor caminho. E ele comentou sobre o usuário ser o elo fraco, né? Então, instruir, né, treinar o seu usuário para que ele não deixe de ser o elo fraco dessa corrente, né? Não adianta você ter soluções de ponta se você não orienta corretamente o seu usuário. Então, existem hoje recursos para você fazer campanha de phishing, né, até para testar e ver qual é a abrangência, né, dentro da sua empresa. Por exemplo, a Teltec tem essa expertise, né, para fazer, por exemplo, campanhas de phishing, para ter uma ideia. Olha, dentro do meu cenário aqui eu tenho 4.000 usuários, né? Eu faço uma campanha de phishing, né? Lógico, não é um phishing malicioso. Pra causar dano, né? Isso, né? Mas é só para você ter uma noção de, olha, dos meus 4.000 usuários, 1.000 clicaram no e-mail. Então, ou seja, é importante você fazer esse acompanhamento. Lógico, treina antes para depois você ter essa visão, né? Sim. Ter essa ideia. Lógico, como ele comentou, ter as soluções, né? Também uma proteção de endpoint é muito importante, né? Você, muitas das vezes, com uma solução de endpoint, você está levando essa proteção
para o teu usuário, né? Para o teu usuário final ali, o teu funcionário que está em casa ou dentro da empresa e que, por algum motivo, uma técnica de engenharia social muito bem montada e que dispara alguma coisa, né? A curiosidade humana, nesse caso, é o calcanhar de Aquiles, né? Então, disparou ali, né? Deu um trigger com alguma coisa ali que, putz, o cara foi lá e clicou, né? Ficou naquela, vou clicar, tô na dúvida, pô, mas isso aqui, olhou o e-mail ali, o e-mail tá vindo da própria Teltec, por exemplo, né? Aí vou lá, confiei, cliquei, né? Então, você tem que ter essa proteção, né? Desconfiar de todo mundo, né, Fred? Lógico, isso. A gente tem hoje o conceito de Zero Trust, né? É um conceito que antigamente se confiava muito assim, eu tô atrás de um firewall, né? Eu tô na rede da empresa, eu sei que a minha empresa tem um firewall, eu tô protegido. A ideia não é essa mais, né? A ideia é que você hoje não está mais protegido em cenário nenhum. Então, ou seja, desconfie de tudo. Lógico, né? Você não vai ficar também na neurose. Paranoia, mas, assim, atue de uma forma que você está treinando o seu usuário final, né? Você tem os seus recursos de segurança, você tem a sua solução de endpoint, né? Você tem o seu firewall de próxima geração, né? Você tem uma ferramenta de gestão de vulnerabilidade, né? Te mostrando ali como que está o seu ambiente, né? No caso de uma vulnerabilidade, no caso de um comprometimento, né? Que uma vulnerabilidade pode ser explorada. Então quando a gente fala de segurança, o mais importante é você ter visibilidade, né? Quando você tem visibilidade, você consegue saber, né? Olha, eu tenho ali um servidor legado que ele pode ser explorado, então eu já tenho aquilo ali mapeado no meu ambiente. Tem que saber por onde você vai ser atacado, porque Isso aí. se você nem sabe isso, você não sabe o que proteger, Isso aí. e por consequência você não Aí faz você nada. é pego no susto, né? E você é pego... E aí é o que acontece com a maioria das empresas que resolve botar a tranca depois da porta ter sido arrombada, né? Não espere para ser reativo, né? Seja proativo. Em segurança hoje, acho que o principal cenário é esse, né? Seja tanto quando a gente fala de ransomware, quanto qualquer outro tipo de ataque, né? Seja proativo, né? Tenha as suas... todos os seus recursos sendo monitorados. Segurança hoje é um trabalho assim bem cansativo, porque a gente não consegue mitigar tudo, mas por isso é importante você monitorar tudo, né? Você ter visibilidade, saber o que está acontecendo, né? Para não ser pego de surpresa. Perfeito. Como dizia Sócrates, não jogador de futebol, hein? Ele dizia, conhece-te a ti mesmo. Perfeito. Então, para você fazer uma solução de segurança, para você estar mais seguro, você tem que conhecer o que você tem dentro de casa, né? Pessoal, agradeço a todos vocês pelo tempinho que a gente passou. Chegamos aqui ao final, né? Regis, Davi, Fred, alguma consideração final, uma palavrinha aí para fechar aí essa conversa? Pode ser, o Davi, começa aí falando. Obrigado aí pela oportunidade, né? Um prazer aqui participar do podcast com vocês e dizer aqui para quem está assistindo, né, que caso queiram, né, aprofundar mais o tema, né, estudar o ambiente, ver como é que a gente consegue somar no desafio de vocês, a gente fica à disposição, né? E caso queiram também, não somente falar, né, a gente está falando hoje de ransomware, né? Mas assim, teve um podcast de SOC que a gente falou um pouquinho, foi bem legal. Aí também qualquer coisa, dá um pulo lá, assiste o podcast do SOC, foi bem legal, né? E a gente está aqui à disposição para conversar sobre segurança, né? Independente do assunto que seja, tá? Obrigado aí e obrigado pela oportunidade. Reginaldo? Eu também quero agradecer a oportunidade, né, de ter participado do podcast. E assim, né, a gente tem que estar sempre vigilante, né, porque o ransomware, ele pode destruir uma empresa, né. Estamos sempre vigilantes. Fred? Agradecer a oportunidade, né? Como o Davi comentou, a gente tem outros podcasts, né? Acompanhem lá no canal da Teltec, né? Tem o do SOC ali, tem o de credenciais, né? Roubo de credenciais. Roubo de credenciais, bem legal, né? Bastante informação aí para quem quer
se atualizar, né? E saber qual caminho seguir, né? O pen test, que você pode saber Pen test onde você também, está vulnerável, maravilha, isso aí, né? bem importante. Isso. E além desse material do podcast, você também encontra lá na página da Teutec papers com os assuntos relacionados ao que a gente falou, muito material relacionado também à segurança, à rede, LAN, WLAN, que é a especialidade, uma das especialidades da Teutec, né? Tem o blog da Teutec também. Então tem muito material lá para você usufruir tecnicamente e também como curiosidade, tá? Se você é um curioso da área ou se você quer saber um pouquinho mais sobre tecnologia e como ela impacta no seu dia a dia, na sua vida, acessa a Teutec, né? Vai aparecer aqui o endereço, pode acessar. Lá tem muito material bacana para você consumir, tá? E é tudo de graça, hein? Valeu, obrigado, um abraço a todos e até o próximo episódio. Tchau.